Como se faz para emitir a DARF da Receita Federal para pagar em forma de boleto os lucros e os ganhos de capital que você teve quando você fez operações na Bolsa de Valores? Vou abrir o site da Receita para você ver como se faz para emitir esse boleto e vou calcular junto com você como que você sabe exatamente o valor que você tem que colocar nesse boleto para pagar o imposto sobre o lucro das suas operações. E aí pessoal, tranquilo? Eu sou o Otávio Paranhos e eu ajudo as pessoas a montar um planejamento de longo prazo com uma carteira diversificada de investimentos, especialmente para aposentadoria, diversificando em renda variável, em renda fixa e diversos investimentos tanto no Brasil quanto no exterior. Nesse vídeo a gente vai ver como você faz para pagar o imposto diretamente para a Receita Federal, emitindo a DARF, que é um boleto que você faz no site da Receita. Isso pode acontecer se você se enquadra em uma de 3 situações diferentes. A primeira é se você investiu em ETFs, que é aqueles Exchange Traded Funds, que são fundos de índices, são fundos que replicam um índice passivo, um índice que são regras objetivas que escolhem empresas diferentes, ações diferentes. O mais famoso deles é o BOVA11, que replica o índice Bovespa, que é a média das ações brasileiras, a média do mercado brasileiro. Você não precisa comprar todas as ações para investir na bolsa, você pode apenas comprar esse ETF que replica o índice Bovespa. Neste caso, a alíquota é de 15% se você vendeu o ETF com lucro em relação ao valor que você pagou. O segundo caso, que você tem que emitir a DARF diretamente pelo site da Receita, é se você vendeu acima de R$20 mil num determinado mês em ações. Se você vendeu 20 mil e R$10, você já tem que pagar o imposto sobre todo o montante. Não é só sobre a diferença, não é só sobre os R$10. Neste caso, existe uma isenção até esses 20 mil, que não existe no caso dos ETFs. Você tem que pagar a alíquota também de 15%. Já se você investiu em fundos imobiliários, que é a terceira alternativa, também não existe isenção de 20 mil reais. Ou seja, se você comprou um fundo imobiliário por 100 e vendeu por 120, você já tem que pagar o imposto emitindo essa DARF. Não existe isenção nenhuma. Neste caso, dos fundos imobiliários, a alíquota de imposto de renda é de 20%. Então, ETFs 15% sem isenção nenhuma. Segundo caso, ações acima de 20 mil reais, alíquota também de 15%. E terceiro caso, fundos imobiliários com alíquota de 20% de imposto de renda. Agora, para calcular quanto que a gente vai colocar no boleto da DARF para pagar, a gente vai fazer uma experiência aqui, um teste teórico, em que se a gente comprasse 20 mil reais em ações e tivesse uma corretagem de R$10, o custo total de compra seria de 20 mil e R$10, correto? Agora, se você vende por 30 mil e você tem uma corretagem de R$10, você tem uma venda líquida de 29.990, correto? Porque são 30 mil menos os 10, esse é o seu valor líquido. Então, o lucro líquido é a diferença entre os 29.990 menos os 20 mil e R$10 que você pagou. Então, o seu lucro líquido é de R$9.980. Sobre essa venda, no caso são de ações, como a gente falou, a alíquota de 15%, você tem que pagar 15% sobre esse valor, que é R$1.497 de imposto que você tem que pagar para a Receita. Para pagar, a gente entra no Google e escreve Sicalc com S, Sicalc Web, dá Enter e o primeiro link já é o link da Receita. Você vê que o Sicalc Web é um programa da Receita para emissão de DARF. Você pode baixar no seu computador ou você pode ver online. Eu prefiro online, que não tem que ficar colocando nada no computador. Você primeiro verifica aqui, ó, tem diversas abas. Seu domicílio fiscal, no meu caso Amazonas, está correto. Continuar, Manaus, está correto. Ele vai direto para a aba do pagamento. Nesse caso, código da Receita. Esse código é para você informar a que se refere aquele dinheiro que você vai pagar. Nesse caso, como é ganho de capital em bolsa de valores, o código é 6015. Se fosse outro tipo de ganho de capital, você colocaria outra coisa. Continuar. Neste caso, o período é o mês que você fez a venda e você lucrou. Nesse caso, 11 de 2019. Ele já puxa automaticamente. O valor a gente coloca R$1.497, como a gente calculou. Continuar, então aqui a gente verifica período novembro, 1497, e a data de vencimento é o último dia do mês seguinte. Você sempre vai ter pelo menos um mês para pagar o seu imposto. Então você tem desde o dia que você fez a sua venda até o último dia do mês seguinte.
Então, se eu fiz em novembro, eu vou ter até o final de dezembro. Referência, não precisa colocar nada. O seu CPF você coloca aqui e você coloca o código de segurança que eles exigem. Continuar. Aqui você verifica se está tudo certinho e imprimir a DARF. Você vê que já coloca para imprimir o seu boleto. Esse boleto que você vai pagar. Você vai guardar o seu comprovante. Caso a Receita lhe solicite, você tem que guardar esse comprovante por até 5 anos, porque ela tem 5 anos para lhe cobrar o imposto eventualmente devido. Então é dessa forma que você faz para pagar ou ETFs se você vender em qualquer valor com lucro, ou fundos imobiliários se você vender em qualquer valor com lucro, ou ações somente acima de R$ 20.000 por mês de venda. Eu gostaria que você escrevesse aqui embaixo nos comentários se você costuma vender ou fundos imobiliários, ETFs ou ações, tendo que pagar esse imposto através da DARF, do boleto da Receita Federal, ou se você não costuma ficar vendendo, se você compra e segura por longo prazo para não precisar ficar pagando isso. Se você gostou do vídeo, dá um like aí para o YouTube espalhar bastante esse conteúdo, compartilha com um amigo seu que eu tenho certeza que talvez ele não saiba todos esses detalhes. Beleza? Valeu!